Olá pessoal, Pablo Farias aqui, corretor de imóveis na Flórida. Mais um vídeo para vocês. Vamos bater um papo sobre cuidados na hora de comprar um imóvel, mais especificamente aqui na região de Orlando. Quando eu falo especificamente na região de Orlando é porque é uma área que eu tenho bastante conhecimento. Então vamos lá? Vamos ver esse vídeo? Então vamos lá. Resolvi fazer esse vídeo porque muitas pessoas estavam me pedindo: Pablo, quais os cuidados que eu devo ter na hora que for comprar um imóvel aí na região de Orlando? E é bom as pessoas entenderem que quando a gente fala Orlando, não é somente a cidade de Orlando, nós estamos falando da Grande Orlando e normalmente Central Florida, que é uma parte que eu conheço muito bem. Central Florida. Quando a gente fala Grande Orlando, nós estamos falando de Altamont Springs, nós estamos falando de Winter Park, nós estamos falando de Winter Garden, Windermere, Hunters Creek, Lake Nona e todas essas áreas que você já conhece quando você vem para cá. Kissimmee, Claremont, Davenport e todos esses locais. Por causa disso, por Orlando ser o que é, Orlando é hoje a cidade mais visitada do mundo. E por ser a cidade mais visitada do mundo, a gente vive o quê? Uma população na Grande Orlando de 350 mil habitantes, mas uma cidade que tem estrutura para receber 68 milhões de pessoas, que foram os números do ano passado. E por causa disso, nós temos aqui áreas que são disponíveis para alugar para temporada. Por exemplo, ali na área de Claremont, de Kissimmee, de Davenport, Haines City, esses são os locais que têm um zoneamento para alugar para temporada. Por que eu estou falando tudo isso? Porque se você não entender que áreas residenciais e áreas de temporada são áreas distintas, você não vai conseguir entender muita coisa que eu vou falar nesse vídeo de hoje. Cuidados na hora de comprar um imóvel aqui em Orlando. Tá? Eu enumerei aqui 7 cuidados que nós devemos ter na hora de comprar um imóvel aqui na região da Grande Orlando. Como corretor, eu tenho propriedade para falar isso. Como morador aqui, já vai inteirar os 12 anos morando nesse local, eu posso dizer com categoria e propriedade alguns cuidados que você deve tomar na hora de comprar um imóvel aqui. E quem conhece os meus vídeos, quem conhece o meu trabalho, sabe que independente da venda, eu vou sempre falar como as coisas são e como as coisas de fato acontecem. Primeiro, determinar que tipo de imóvel eu preciso. Isso é algo que você tem que ter muito claro na sua mente. Que tipo de imóvel você precisa? A pessoa entra em contato comigo e fala: Pablo, quero comprar um imóvel em Orlando. As primeiras perguntas que eu faço para ela é o seguinte: o que você quer exatamente? Você quer um imóvel que quando você vai vir aqui, vai utilizar esse imóvel e quando for embora esse imóvel vai te gerar renda? É isso que você quer? Ou você quer um imóvel que você vai vir aqui usar esse imóvel e quando voltar para o Brasil esse imóvel vai ficar fechado? Ou a terceira pergunta, você quer um imóvel para residir? Ou você quer um imóvel de investimento somente, só para aluguel? Para essas 4 perguntas, eu tenho que determinar que tipo de imóvel que eu vou mostrar para essa pessoa. A maioria dos corretores aqui não toca muito nesse assunto, mas a área de temporada é uma área que te dá quase 3 vezes mais de comissão do que a área residencial quando você vende imóvel novo. Então, muitas das vezes você vai encontrar corretores que querem te forçar a comprar imóvel em área de temporada. Eu não estou dizendo que a área de temporada seja ruim, eu estou dizendo que tem muita coisa na área de temporada que de fato não é como muitos corretores e muitas empresas estão falando por aí. Então vamos voltar às nossas perguntas. Então eu vou te perguntar, para que você quer um imóvel? Você quer um imóvel para você residir? Você quer um imóvel para você usar e ir embora para o Brasil gerar renda? Ou você quer um imóvel para você vir aqui usar e quando for embora para o Brasil esse imóvel te ficar fechado? Ou quer estritamente para investimento? Se você quer estritamente para investimento, esse imóvel você deveria comprar, na minha opinião, numa área residencial. Por que área residencial? O retorno de aluguel é melhor, a valorização do imóvel é melhor e a liquidez do imóvel também é melhor. Se você comprar em área onde as escolas são boas. A valorização do imóvel está diretamente atrelada à nota das escolas. Então é muito importante você decidir aonde você vai comprar o teu imóvel de residencial. Se você quer um imóvel que você quer usar e quando for para o Brasil ele vai gerar renda, perfeito a casa de temporada para você. Agora não se iluda, como muitos dizem por aí, que esse imóvel vai te gerar rendas absurdas, mirabolantes. Um corretor estava falando no telefone, falou: não, você tem que comprar casa de temporada, porque quando você compra casa de temporada, ela vai te gerar R$9.000 líquido por mês cada casa. E se você não comprar 2, você não vai ter lucro. Gente, casa de temporada é
muito boa para quem quer usar, quer voltar para o Brasil, quer economizar o hotel, e essa casa vai gerar renda para pagar suas dívidas, mas não vai te sobrar muita coisa. É ilusão pensar que vai te sobrar muito dinheiro, a não ser que você tenha um trabalho muito grande em cima disso, mas aí você tem que fazer um planejamento de custo operacional, quanto você está gastando de propaganda e tudo isso. O meu conselho é, se você precisa de um imóvel assim, vai para o Brasil, esse imóvel te gera uma renda enquanto você não estiver usando e economiza o hotel quando estiver aqui. Casa de temporada é perfeito. Se você quer um imóvel somente para investimento, eu te aconselho comprar residencial. Tá? Comprar residencial, não imóveis caros, porque imóveis caros o retorno de aluguel não é tão bom. Agora, se você quer usar um imóvel e quando for para o Brasil esse imóvel ficar fechado, não há necessidade de comprar de temporada. E eu estou falando isso, gente, eu poderia convencer muita gente do contrário, porque eu ganharia 3 vezes mais de comissão. Eu não convenço, sabe por quê? Porque quando essa pessoa comprar esse imóvel de temporada e comprar em residencial, o que comprou residencial vai ficar satisfeito porque a valorização vai ser maior e quando você for vender esse imóvel, a liquidez dele vai ser muito melhor. Vende, consegue vender porque tem muito corretor bom aí de lábia e está interessado mais na comissão do que qualquer outra coisa. Eu prefiro ter longevidade na minha carreira como corretor, então é melhor vender um produto bom que a pessoa vai ficar satisfeita depois e de fato para o que ela precisa. As pessoas dizem até, Pablo, você é contra a casa de temporada? Não, não sou. Eu só acho que casa de temporada tem o cliente certo. Então se você vem aqui, usa esse imóvel, volta para o Brasil, esse imóvel fica fechado, é melhor você comprar residencial. Residencial, se você quer para investimento, vai te gerar alguma coisa entre 0,5 a 0,7 líquido ao mês, depois de tirar todas as despesas. É muito bom, mas não são fáceis de encontrar esses imóveis e você tem que entender que os imóveis mais caros não têm um retorno tão bom de aluguel. Segundo cuidado que você deve ter quando for comprar um imóvel aqui, inspeções, seja ela no imóvel novo ou seja ela no imóvel usado. No imóvel novo é mais tranquilo porque você tem garantia da construtora. Quando você compra um imóvel novo aqui, você tem 10 anos de garantia estrutural. E você tem 2 anos de garantia na sua grande maioria, as construtoras dão 2 anos de garantias elétrico, hidráulico e 1 ano de tudo, qualquer coisa que aconteça na casa. Mas antes do fechamento do teu imóvel, é bom você fazer um negócio que a gente chama de walkthrough aqui. Você vai entrar dentro da casa, você vai verificar o que não está legal na casa, vai ter uma fitinha azul, você vai pregando essas fitinhas azul pela casa inteirinha, dizendo que não está legal, para você minimizar as reclamações posteriores que você vai ter com a construtora. Porque acontece, você entra para dentro da casa, tem uma rachadura aqui, tem um parafuso faltando ali, tem um rejunte que está quebrado aqui, então é normal, faça essa inspeção. Não há muita dor de cabeça nisso. Agora, quando você compra um imóvel usado, eu te recomendo pagar uma empresa para poder fazer uma inspeção. Aí você fala, qual a garantia que eu tenho se essa empresa fizer a inspeção e acontecer algum problema depois? Infelizmente, você não tem muita garantia. Você vai escutar a opinião de um profissional dizendo se a casa está habitável, se o ar-condicionado está bom, se o boiler está bom. Depois dessa opinião, você vai ter ela por escrito, mas ele não tem muita responsabilidade com isso. Mas o que eu digo é melhor minimizar as surpresas pagando uma empresa para poder fazer isso. Eu estou falando isso porque tem muito corretor que nem indica isso para os seus clientes. Eu prefiro indicar para a gente diminuir as dores de cabeça, e mesmo assim ainda tem dor de cabeça, a gente não tem como controlar tudo. Terceiro, entender como algumas construtoras trabalham. Antes de entrar no tópico em si, eu gostaria de ressaltar, porque vai ser importante para o tópico. Na questão de casa de temporada, você que assiste os meus vídeos, você já sabe que são locais específicos, né? Por exemplo, quem mora em Windermere não pode alugar por temporada, só residencial. Quem mora em Kissimmee pode alugar residencial, tanto de temporada, mas as escolas não são boas. Ok. Por que as construtoras pagam um pouquinho a mais, ou quase 3 vezes a mais, de comissão para o corretor que vende na casa de temporada? Porque exatamente isso, é um pouco mais difícil de vender o imóvel, tem uma valorização menor e a liquidez desse imóvel não é tão boa como na área residencial. Então existe esse incentivo para o corretor. Eu estou dizendo isso porque às vezes nós escutamos esses incentivos e os corretores passando, olha, esse condomínio vai ser espetacular, maravilhoso. Você tem que tomar cuidado com algumas coisas. Por exemplo, a construtora Lennar, uma boa construtora, muito boa, mas pelo que eu conheço, na Flórida, estou falando das construtoras da Flórida, é a única que cobra uma taxa chamada 1% de construção, taxa de construção.
Eu não concordo muito com essa taxa. 1% não existe muita justificativa para isso. Então imagina você está comprando uma casa e uma casa de 400 mil dólares, você vai ter que dar 1% a mais só de taxa de construção. Essas construtoras são assim. As construtoras mais simples, mais populares, às vezes as garantias dessas casas vão te dar um pouco mais de dor de cabeça. É lógico que eu, nos meus clientes, eu passo essa dor de cabeça junto, né? Não é que a construtora é ruim, mas às vezes você tem que ficar um pouco mais em cima para que as coisas aconteçam. Então você tem que entender como é que as construtoras trabalham aqui. Quando você for ver um imóvel, me pergunta, ou pergunta o teu corretor que está te atendendo, e pergunta para ele assim, tá, como é que essa construtora trabalha? Quais as surpresas? Se existem taxas extras? Quais as garantias? Tem construtora que não dá 2 anos de garantia elétrica e hidráulica. Então, entenda como a construtora trabalha. Tem construtoras que os contratos só são praticamente em defesa da construtora. Então, tem que tomar muito cuidado. Entenda como as construtoras trabalham. Quarto, se não está no contrato, não tem validade. Vamos dizer que nós estamos olhando uma casa. Eu aponto para você e falo assim, eu nunca faria isso, mas eu aponto para você e falo, olha, aqui você pode construir uma piscina. Ok, vou fazer a casa, fiz o contrato, fechei. Quando chegou para pegar as chaves, fui para casa, peguei o survey é um desenho da propriedade, entreguei para a companhia que faz piscina, e a companhia diz o seguinte, olha, aqui não tem permissão, nós não temos espaço hábil para poder construir uma piscina aqui. Aí você vai perguntar para o corretor, olha, a empresa de piscina não está deixando eu construir a piscina aqui. Aí nós vamos revisar o contrato. Se no contrato tem algum adendo, alguma coisa dizendo que pode sim construir uma piscina, de 2 coisas vai acontecer. Ou uma compensação da construtora, ou a construtora vai ter que mover os seus pauzinhos e fazer com que o condato permita que construa ali para honrar a palavra deles. Vai ser uma briga grande, mas se está em contrato, você está protegido perante a lei. Se não está em contrato, não está protegido. Na maioria dos contratos de construção na Flórida, de compra e venda, são aqueles contratos que servem para todo mundo. É um contrato muito simples, é um contrato que todas as pessoas que compram imóvel usam o mesmo contrato. O que você tem que ficar esperto são nas cláusulas extras. As cláusulas extras, coisas extras, né? Por exemplo, se é importante para você uma piscina, você tem que deixar muito claro e ter certeza absoluta, se possível fazer um adendo dizendo que você quer uma piscina. Porque é tanta opção que não tem necessidade de comprar alguma coisa que você vai ter problema. Tome cuidado na hora de fazer o contrato. Se está em contrato, vale. Se não está em contrato, muito difícil você conseguir, porque a construtora vai falar, olha, já peguei seu dinheiro, já fechei, o imóvel já está no seu nome e eu não tenho muito o que fazer por você agora. Tem muito corretor que para vender imóvel, muita empresa imobiliária, e isso é uma coisa que eu gostaria de abrir um parênteses, tem muita gente no Brasil vendendo imóvel aqui nos Estados Unidos sem ter licença aqui. Gente, isso é crime. Isso dá cadeia. Está nos códigos aqui, nos estatutos da Flórida, isso pode dar cadeia. Você anunciar, você representar qualquer tipo de imóvel. Então eu estou vendo gente no Brasil, telefone do Brasil, não tem licença aqui, ou às vezes tem o Cresce só no Brasil, querendo vender imóvel que não pode, isso dá cadeia, é um problema sério. Então eu tenho visto muita gente falar muita coisa estranha. Uma dessas que eu escutei esses dias foi que, não, se eu comprar um imóvel, ajuda sim na hora de obter uma residência legal. Deixa eu te explicar uma coisa. Não existe relação alguma na compra do imóvel e status de imigração aqui dentro do país. Você ter ou não ter imóvel não ajuda nem atrapalha. E sim, quando você for entrar aqui, você pode falar para a imigração que você tem um imóvel. Não, eu tenho uma segunda casa aqui de férias e tá aqui, tá aí meu nome, é nela que eu vou ficar, não tem problema nenhum. Mas isso não facilita nem atrapalha a tua situação imigracional. Então tome muito cuidado. Se eu comprar uma casa eu vou ter residência? Não existe isso. Comprar a casa é para o teu conforto, é uma vontade tua de investir em outro país para ter o teu investimento dolarizado, que é uma opção maravilhosa. Se existem promessas demais, desconfie. Desconfie. Isso vale para a compra de imóvel, para qualquer outra coisa. Se tem muita promessa, desconfie, porque hoje em dia, com a globalização, as informações são muito rápidas, então não existe ninguém mais que não sabe como as coisas funcionam. Tá? Se não existe ninguém mais que não sabe como as coisas funcionam, é muito difícil enganar alguém.
Só é enganado quem está buscando facilidade. Se você busca facilidades, você tem uma tendência a ser enganado. Então, promessas demais, desconfie. Eu tenho visto um empreendimento, não vou falar o nome porque não tem necessidade. Se a pessoa me falar sobre esse empreendimento no particular, eu vou dizer minha opinião para ela, mas não vou expor isso aqui no vídeo. Um empreendimento aqui que tem brasileiros envolvidos que estão vendendo tempo desse imóvel. Então colocam no Brasil que o imóvel vale R$195 mil. Aí as pessoas entram em contato comigo e falam: Pablo, como é que é isso? Comprar uma townhouse aí por R$195 mil. Aí eu vou explicar: olha, lê o contrato direitinho, porque no contrato está dizendo que você vai ter direito a 4 semanas no ano, é um timeshare. E um parênteses aqui, eu não sou a favor de timeshare. Acho que timeshare é uma furada, e se eu fosse vocês eu correria disso, mas isso é uma opinião minha e um conselho meu. Tá? Timeshare, para quem não sabe, é você compra um título e pode usar algumas semanas do ano, né, num hotel ou algum local, mas você nunca vai poder vender isso depois, porque ninguém vai querer comprar e as suas despesas são altas. As diferenças entre comprar à vista e comprar financiado. Como é que funciona? Se você for comprar um imóvel à vista, as suas despesas são menores. Você vai pagar menos de taxa de cartório. Pra você ter uma noção, quando você compra à vista, você vai pagar só 2% de taxa de cartório. Taxa de cartório, de transferência, você vai pagar só 2%. Quando você compra financiado, você vai pagar 6% mais ou menos de taxa de transferência e taxa de cartório, que a gente chama aqui de closing costs. Então tem que tomar muito cuidado. O financiamento aqui é muito bom, mas você tem alguns custos extras. Os custos extras seriam aquilo que eu já disse, que é os closing costs, que são as taxas de fechamento. Às vezes você tem que pagar um appraisal para poder fazer uma avaliação daquele imóvel, ver se ele vale de fato aquele valor que estão pedindo, e esse é um valor que não retorna para você. Você tem algumas taxas de traduções, por exemplo, tem muita documentação quando é financiado, comprovação de renda, vem direto do Brasil, então você precisa comprovar isso. Então entenda esses cuidados, entenda se compensa para você comprar à vista ou se compensa comprar financiado. Outra coisa é, procure saber quando for financiar se existe a cláusula onde você pode pagar antes sem nenhum tipo de penalidade. Por que eu falo isso? Porque tudo que você paga aqui acima da tua parcela em se tratando de imóvel financiado, por exemplo, se você deve $100 mil para o banco e a tua prestação é 1.200, na maioria das vezes essa prestação está cheia de juro e pouco principal. Mas se você pagar, por exemplo, $5 mil a mais, o mês que vem você não deve mais $100 mil para o banco, você deve 95. Ou seja, aquilo que você paga extra da tua parcela vai direto para o principal do teu financiamento. Então, é bom tomar cuidado com essas pequenas cláusulas. Tá? Existem vários cuidados, pessoal, que eu poderia falar aqui. Tá? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, dá um joinha aqui, se inscreve no canal se você não está inscrito. Se você não acompanha a minha página do Facebook, eu tenho feito lives todos os dias, de segunda a sexta, sobre diversos assuntos, tanto sobre imóveis quanto algum outro tipo de curiosidade aqui. Obrigado, até agora, um abração, fica com Deus e até mais. Tchau, tchau.